Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito prazer, meu nome é Thaís, eu sou professora de Física aqui no Macfísica e trouxe hoje uma aulinha, um vídeo de dica com o tema adição de vetores. Thaís, para que eu tenho que saber vetores? Gente, vetores são entes matemáticos, são formas matemáticas de representar muitas grandezas físicas que precisam de intensidade, direção e sentido para serem completamente definidas. Por exemplo, velocidade, deslocamento, aceleração, força, quantidade de movimento, campo elétrico, campo magnético. Se eu ficar aqui, eu vou encher 3 mãos de grandezas físicas que são escritas na forma de vetores. Então, a gente precisa saber lidar com como somar vetores. Se não, quando chegar nessa aplicação, a gente vai saber o que é campo elétrico, você imagina? Saber o que é força elétrica, o que é campo elétrico e não saber somar duas forças, não saber combinar isso de forma vetorial. Então a aula de hoje ela é uma base para vários assuntos que aparecem mais para frente. Olha só, eu coloquei aqui na nossa lousa com a ideia de adição de vetores, 3 regras que nós podemos utilizar. Aqui, pessoal, eu vou focar na forma de representar essa soma, essa resultante, certo? Então, a primeira regra é a regra do polígono, a segunda é a regra do paralelogramo e a terceira é mostrando alguns casos particulares que existem e que a gente tem que ficar atento para saber, porque quando você sabe qual que pode ser a maior soma, né, em módulo e a menor soma em módulo, você já fica por dentro do que você pode esperar da sua soma de vetores. Então, olha só, aqui eu coloquei para a gente começar na regra do polígono, apresentando para vocês 2 vetores. Vetor A, não sei se dá para ver aí no vídeo, mas a minha lousa tem vários quadradinhos. Então, o meu vetor A ocupa 4 quadradinhos, ele é horizontal para a nossa direita. O vetor B ocupa 2 diagonais de quadradinhos, sobe e vai para a direita e tem um ângulo θ em relação à horizontal. E se o seu exercício pedisse para você representar, fazer um esboço, desenhar o vetor S, que é o resultado da soma A vetor mais B vetor, o que você faria? Então, vou te apresentar uma primeira regrinha que a gente usa para isso, que é chamada de regra do polígono. Ela parte do princípio que você escolhe um ponto de partida, eu vou escolher aqui, um ponto no espaço. Você não sabe que vetor é esse, se é força, se é velocidade, o que é, você só quer mostrar para a pessoa qual que é o resultado da soma deles. Como que eu quero somar o A e o B, o que vai dar de resultado? Escolhe um ponto no espaço, você não sabe onde que eles estão sendo aplicados. Nesse ponto do espaço, você desenha primeiro o vetor A. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, coloquei o vetor A. Quando acaba o vetor A, você desenha o vetor B. Então, quando ele termina, quer dizer que na setinha do vetor A, você emenda o vetor B. Ó, terminou A, vou emendar o vetor... Opa, desculpa, gente. Vou pôr ele mais para baixo. Eu aqui pensando que o B descia. A, agora sim, ponto de partida, A, 4 quadradinhos, B, agora tá certinho. B com o seu ângulo θ, subindo. Percebeu? Então, a regra é... Onde termina um vetor, você emenda o próximo. Se tivessem mais, se tivesse o C, o D e o E, essa regra é ótima. Porque você pode emendar quantos vetores você precisar. É muito usada, por exemplo, assim, ó. Vários deslocamentos sucessivos. Então, a pessoa sobe 2 metros para norte, avança 5 metros a leste, desce tantos metros ao sul e você vai emendando os deslocamentos, tá? E quando terminar todos esses vetores em sequência, então é sequencial, você vai desenhar, você vai fazer o esboço do vetor soma, que jeito? Parte do ponto escolhido como ponto inicial e faz uma linha reta até o final
desses deslocamentos sucessivos. Esse é o esboço, não tá muito reto, né, gente? Esse é o esboço do seu vetor S. Então, tem que ir do ponto de inicial até o ponto final, hein? Se você fizer o oposto, você fez o inverso. Você foi desse ponto até o A, tá? Então, a nossa soma vetorial é mostrada por aquele vetor S em vermelho. Essa é a regra do polígono. Por que chama polígono? Porque quando você conecta vários vetores, aqui também a gente pode observar a figura geométrica que se soma, que se forma. Quando você representa a soma, é um polígono, né? É uma figura geométrica com todos os seus lados, essa região fechada, é um polígono. Tudo bem? E agora vamos para a segunda regra, que é a regra do paralelogramo. Ela é muito parecida, mas tem um detalhe de diferença. Você escolhe também um ponto de partida. Por exemplo, vou escolher aqui. Você representa o vetor A. Até agora não mudou nada, Thaís? Não mesmo. Mas agora que tem uma pequena diferença. Ao invés de você, onde acabou o A, você emendar o B, não. Você vai representar o B no mesmo ponto de partida. Então, você vai desenhar o vetor a partir desse mesmo ponto. Olha só, aqui, ocupando duas diagonais, está o meu vetor B. Percebeu a diferença? Não são sucessivos. Não é onde termina um, começa o outro. Não. No ponto de partida, você representa os dois vetores. E aqui tem uma pequena restrição, porque ela serve para dois vetores normalmente. É mais fácil de usar essa regra para dois vetores. Por quê? Porque aí qual que é a forma de representar essa soma? Olha só, onde termina o B, você faz uma linha paralela ao vetor A. Tá vendo? Ó? Horizontal, horizontal. Onde termina o A, você faz uma linha paralela ao vetor B. E aí você observa o que, gente? Um paralelogramo formado. Por isso o nome da regrinha. Perceberam? E aí o vetor soma, ele é representado por a diagonal do paralelogramo, que vai desse ponto que você escolheu como partida até onde as linhas pontilhadas se encontraram. Tá vendo que a forma do vetor é igual, né? O vetor S, com as duas regras, ele tem a mesma representação, mas a forma de construir é diferente. Tudo bem, gente? Ah, Thaís, quando eu uso uma, quando eu uso outra? Normalmente, se você tem um par de forças, né? Duas forças, dois vetores, dois deslocamentos, para somar, você pode usar qualquer uma que você quiser, qual você lembrar mais fácil. Eu acredito que os alunos lembram mais fácil dessa, porque é um seguido do outro, um seguido do outro. Mas quando você tem mais do que uma força, né, mais do que um deslocamento, mais do que um campo para somar, você tem que usar o polígono, porque ele permite deslocamentos, forças, campos sucessivos, tá? Um seguido do outro, um seguido do outro. Não é restrito a um par, tudo bem? Mas os dois, como vocês observaram, dão o mesmo resultado quando a gente utiliza um parzinho de vetores. E para a gente terminar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre alguns casos especiais que vão restringir a intensidade, o tamanho desse vetor resultante. Então a ideia é assim, eu vou somar dois vetores A e B. Qual pode ser a máxima intensidade que eu vou encontrar? Qual pode ser? A intensidade, então, está relacionada ao tamanho, ao módulo desse vetor. E para isso, nós vamos pensar assim, ó, em combinar dois vetores. Agora eu coloquei os dois horizontais para a direita, pensando que o θ que eu estou mostrando aqui em cada um desses casos particulares é o ângulo entre os dois vetores. Então, eu vou desenhar para vocês essas três possibilidades para vocês entenderem do que eu estou querendo falar. Imagine que nas três nós vamos relacionar essa configuração de vetores, certo? Ó, se o ângulo entre eles for de 0 graus, isso quer dizer o quê, Thaís? Quer dizer que você vai somar, ó, eu vou fazer uma soma que é A mais B. Se eles são 0 grau entre si, o que isso significa? Que, ó, não, imagina, aqui tem o meu vetor A. Aqui começa, esse é o vetor A.
Quer dizer que quando eu vou usar aqui para nós desenharmos a regra do polígono, um seguido do outro, tá? Quando eu for desenhar o meu vetor B na sequência de A, ele vai ser desenhado assim, ó. Por quê? O ângulo entre eles é zero, então eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Perceberam? Quer dizer que como eu posso expressar para vocês o tamanho, a intensidade do meu vetor soma? Então, ó, quando eu escrever o S sem a setinha, eu estou me referindo só à intensidade, tá? Ao módulo dele. Eu posso fazer assim ou assim, ó, módulo de S. Tudo bem? Então, o S, ele é dado simplesmente pela soma dos tamanhos de A mais B. Não é verdade? Se fossem duas forças, uma de 80 newtons e outra de 20 newtons, e você aplicasse as duas assim, ó, numa corda, você somaria, quer dizer que elas se uniriam um total de 100 newtons. É o total, a soma simples entre eles. Tranquilo? Aí, se o ângulo entre eles fosse 90 graus, que é um caso muito frequente, qual é a ideia? Então, a partir de um ponto, você vem aqui, ó, representa o vetor A. Agora, eu vou usar a regra do paralelogramo. Olha só, no mesmo ponto, eu venho aqui e desenho um vetorzinho B. Terminei o B, faço uma linha paralela, terminei o A, faço uma linha paralela e desenho o meu vetor S. Olha como seria. Tá vendo? Aqui formam os 90 graus entre os vetores e ali é o meu vetor S. Olha o que tá formando, gente. O famoso triângulo retângulo. Não é verdade? Então, se você olhar só para as medidas do triângulo, olha só. Vou desenhar aqui de novo para não ficar tão poluído. Aqui seria o tamanho do vetor B, aqui seria o tamanho do vetor A e aqui o vetor soma. Então, você pode calcular a soma fazendo simplesmente o nosso famoso teorema de Pitágoras. A soma é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, porque ela é a hipotenusa do triângulo retângulo. Chique? É um caso muito frequente, fica ligado, tá? E o último caso é quando o ângulo entre os vetores é 180 graus. Vou escolher um ponto de partida também, representar o meu vetor A. Aí, no mesmo ponto de partida, então estou usando a regra do paralelogramo de novo, vou representar o meu vetor B com o ângulo em relação a A de 180 graus. Então, olha só, o nosso vetor B, ele estaria assim, esse ângulo θ, 180 graus. Percebem? Um ângulo raso, né? Entre os dois vetores. Qual é a ideia? Pensa naquele caso que eu te exemplifiquei, uma força de 80 e outra de 20. É como se você fizesse 80 para cá e 20 para lá. Então, elas brigam entre si. Elas não se fortalecem, não se adicionam. Perceberam? Quer dizer que, você concorda que eu posso escrever o nosso vetor soma como A menos B, nesse caso, porque o tamanhinho de A é maior do que o tamanhinho de B. Para ficar mais genérico, vai que você não sabe quem é maior do que quem, a gente escreve como um módulo. Se você inverter a ordem ali, não vai fazer sentido, porque o módulo de um vetor é sempre um número positivo, certo? Então, com essa análise que a gente fez aqui, pessoal, a gente consegue chegar numa conclusão. Eu vou mostrar para vocês como uma desigualdade, depois eu vou explicar um pouquinho mais para terminar essa aulinha. Ó, eu quero dizer para você, se você concorda comigo, que esse valor da soma entre dois vetores, ele tem que ser sempre um valor que no máximo vai valer A mais B e no mínimo vai valer o módulo de A menos B. Quer dizer que a máxima combinação entre dois vetores é a soma simples entre eles, quando eles são aplicados na mesma direção e no mesmo sentido. Esse caso aqui.
E a mínima combinação de adição entre dois vetores é o quê? É quando eles são aplicados com um ângulo de 180 graus entre si, ou seja, ele tem sentidos opostos. E aí você vai subtrair um do outro. Se você já souber, você subtrai o maior do menor, e essa é a menor intensidade que a soma de dois vetores pode ter. É um pouco abstrato, gente? Mas vai aparecer aí nos seus exercícios. Eu quero muito que você domine esse assunto para não ter dúvida na hora de aplicar, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula, dá um joinha, se inscreve no canal. Se quiserem que a gente faça exercícios envolvendo esse assunto, coloquem nos comentários. A gente adora interagir com vocês. Um grande beijo, muita força nos estudos e até a próxima. Tchau!